no livro de Êxodo, segundo livro das Escrituras, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. E como eu mencionei, muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira, Yahvé Nissi. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz no nome de Jesus. Amém. No ano de 2016, o aclamado diretor e ator e diretor Mel Gibson apresentou ao público mundial aquele que seria mais um incrível sucesso cinematográfico, que trouxe Andrew Garfield como protagonista. Eu não sei se você já assistiu esse filme, que se chama Até o Último Homem. Este filme foi indicado ao Oscar em pelo menos 6 categorias. Hoje o filme está disponível em alguma das plataformas digitais, acho que está inclusive no Netflix. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Se você já assistiu, assista de novo. Este filme traz um roteiro belíssimo, muito bem elaborado, que une a ação à espiritualidade. Baseado em fatos reais, a história é contada a partir da perspectiva de Desmond Doss, um soldado pacifista que é totalmente contra armas, devido a um trauma que ele teve no passado e a um voto, a um juramento que ele fez diante de Deus. E graças aos seus princípios, este homem, este soldado, ele vai à guerra, mas ele vai completamente sem armas. Ele vai usando unicamente a sua vida e a sua fé. Diante de tantas lições que que nós podemos tirar desse filme, e aqui eu não quero te dar spoiler, apesar de contar um pouquinho aí a respeito disso. Se você não assistiu, vá lá assistir esse filme, né? Mas diante de tantas lições, o que me chama muita atenção e me deixa muito emocionado neste filme é a disponibilidade que Doss tem em servir sinceramente a um propósito de vida, que ele entende que é por este propósito que ele vive. E ele está muito pouco preocupado se ele vai ter evidência ou vai receber algo em troca ou não.
Em meio ao fogo cruzado, o soldado Dós, ele tem unicamente Deus e a sua fé. Esse soldado, ele foi o tipo de pessoa que estava disposto a salvar vidas, a cumprir o propósito de Deus, que Deus tinha na vida dele, e também a servir o Senhor. Sempre que eu vejo essa história, como eu já mencionei, eu fico emocionado ao ver a maneira desprendida que aquele homem, aquele até então moço, assumiu responsabilidades e não mediu esforços para salvar vidas. As batalhas de Dós foram vencidas não com armas, mas foram vencidas com empatia, com temor a Deus e com oração. Foi o compromisso no coração daquele homem, daquele santo homem, o compromisso que ele tinha com os propósitos de Deus e com a sua palavra, que levou ele a conquistar as vitórias que ele necessitava. Dós é aquilo que eu gosto de chamar de um segurador de braço. Seguradores de braço que não ganham evidência, mas eles compõem a matéria-prima da vitória. Eles não ganham destaque, mas eles sabem que têm um papel importante nas conquistas da vida. Seguradores de braço que sequer ganham reconhecimento, e admiradores, no caso, nos dias de hoje, ganham seguidores nas redes sociais. Gente anônima, gente aparentemente sem expressão, mas que causam ou que causaram o impacto singular, não apenas no seu tempo, na era em que viveram, mas também no porvir, nas eras vindouras. Gente disposta a viver o propósito que Deus deu, não importando o retorno que receberia. E é interessante que o texto que nós lemos nessa noite nos apresenta uma das mais belas histórias do povo de Israel. E dentro desse texto nós podemos tirar várias lições, assim como no filme, Até o Último Homem. Dentre elas nós poderíamos falar sobre a perseverança, que é o caso do povo de Deus. Poderíamos falar sobre a coragem e focar especificamente na vida de Josué, o general Josué. Poderíamos falar sobre a intercessão do líder Moisés. Poderíamos também falar sobre o auxílio que é demonstrado por meio da vida de Arão. Dentre tantas lições, mas nessa noite eu gostaria que o seu coração fosse arrebatado pela história de um anônimo chamado Ur. Eu não sei se você já leu esse texto, se você já ouviu algo sobre esse texto, se você em algum momento já ouviu falar sobre Ur, mas como se você estivesse aqui presencialmente, eu queria convidar você a falar comigo neste momento o nome Ur, e aí olhar para a pessoa que está aí perto de você na sua casa e falar: olha, você precisa ser um Ur. Vai, fala aí, aproveita enquanto eu tomo um gole de água. Nesta noite, o sermão não nos traz uma proposta convencional nos moldes da exposição textual, se bem que nós vamos tentar e nos dedicar a fazer isso. No entanto, nós caminharemos a fundo em um tipo de sermão biográfico textual, que tende a explorar as ações de Deus na vida de seu povo por meio da vida de um homem chamado Ur. Mas talvez você esteja se perguntando: quem é este homem? Nós acabamos de ler algo sobre ele. Quem é Ur? Ur é um segurador de braço. Ur é mencionado pouquíssimas vezes em toda a Escritura, 16 vezes para ser mais preciso. E dessas 16 vezes que Ur é mencionado nas Escrituras, 13 são em genealogias, ou seja, ele sempre estava relacionado com a sua árvore genealógica, seja a descendência, ou seja a ascendência, ou seja, ou sua posteridade, ou aqueles que o antecederam. Mas 3 vezes apenas em específico, Ur é mencionado na Bíblia de forma pontual. Ur é daquele tipo de pessoa anônima, que sequer nós notamos nas Escrituras quando a lemos.
mas que geraram ou tiveram atitudes em Deus que promoveram mudanças e alcançaram conquistas monumentais. O que Ur fez, queridos, reverberou não apenas em seu tempo, como eu já mencionei, mas nas gerações vindouras, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Esse homem deixou um legado exemplar, um legado maravilhoso, construído por meio da sua fé, dependência e comprometimento com Deus. No texto que nós lemos, você vai notar que Israel está diante de um iminente confronto com os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas, eles eram descendentes diretos de Esaú, e eles tinham um ranço natural com o povo de Israel. Era algo que já tinha sido construído há algum tempo, mas este povo também era um povo cruel. Eles eram dados à maldade e também a terríveis atrocidades. Inimigos então declarados de Israel, os amalequitas, eles cercaram o povo de Deus para disputar e defender algo precioso, e isso tem relação direta com o versículo 1 do capítulo 17 que nós lemos. Qual é este bem precioso? Água. Eles estavam guerreando basicamente por causa de água. Acuados então e já sendo atacados, não resta outra saída a Israel a não ser um confronto direto. O texto nos fala que uma estratégia é montada. Josué vai reunir um número considerável de homens, vai formar um exército e ele vai partir para a batalha contra os amalequitas. Enquanto Moisés vai para a batalha, enquanto Josué vai para a batalha, Moisés então sobe ao monte, e lá no monte, uma vez que a batalha ocorreria no vale, lá no monte, Moisés daria não apenas o comando de avanço, como Moisés exerceria uma função de intercessão, uma vez que ele estenderia as suas mãos para abençoar o povo. E o texto nos diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia. Mas enquanto Moisés abaixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam. Moisés sobe ao cume do monte e ele leva consigo, o texto nos fala que ele leva o bordão de Deus, que é o símbolo da autoridade espiritual, é o símbolo da intercessão e da vitória. Mas note, queridos, que a estratégia, enquanto nós podemos até traçar estratégias nessa vida aqui, mas quem determina o desenvolvimento das batalhas é o próprio Deus. Algumas batalhas são vencidas, sim, na força do braço, mas ainda existem outras batalhas que elas só podem ser vencidas na oração, na intercessão, no suporte e no auxílio. Enquanto Josué e Moisés tinham uma estratégia militar para vencer os amalequitas, Deus tinha uma estratégia espiritual da qual Ur fazia parte. Como eu já mencionei, existem batalhas que nós precisamos de um exército, mas existem batalhas que nós precisamos de um amigo. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Existem lutas que você não precisa de estratégias aritméticas, sociais, científicas, políticas. Você precisa única e exclusivamente de suporte, de conforto, de apoio, de amigos. E este foi o papel de Ur na vida de Moisés e na história de seu povo. Ur assumiu a incumbência de segurar um braço, de ser apoio, de ser suporte para que o povo de Deus alcançasse vitória. O texto nos diz que enquanto Josué guerreava com seu exército, Moisés estava lá no cume do monte, com as mãos estendidas, intercedendo pelo seu povo. Mas ao mesmo tempo que como eu já mencionei, que o texto fala de intercessão, fala de voz de comando, mas as mãos de Moisés se cansavam. Alguns historiadores chegam a falar que Moisés era um homem de um porte físico considerável, de mãos grandes e pesadas.
E o texto vai falar que aquela batalha durou até o pôr do sol. Você já imaginou você guerrear desde o raiar do sol até o pôr do sol e ficar com as mãos estendidas? Nós não conseguimos, nós vamos cansar. E isso aconteceu com Moisés. E o texto nos diz no versículo 11: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, vencia. Mas Moisés cansava e as suas mãos se abaixavam. E quando Moisés abaixava as suas mãos, os amalequitas, os inimigos de Israel venciam, prevaleciam contra Israel. Em algum momento desse confronto, Moisés não aguentou mais segurar, sustentar as suas mãos erguidas. E então entra Arão e Hur na história. Esses dois homens perceberam que Moisés estava numa situação de esgotamento. Eles então puseram Moisés sentado sobre uma pedra, e eles se colocaram a segurar as mãos de Moisés, e as mãos de Moisés continuaram estendidas, e o povo de Deus alcançou vitória, porque alguém se dispôs a segurar os braços de Moisés. Talvez você esteja questionando por que eu vou dar tanta ênfase a Hur e não a Arão. Mais à frente você vai entender um pouco sobre isso. Toda aquela batalha, Hur desempenhou uma função que aos nossos olhos parece até insignificante, sem importância. Mas é tão bom saber, irmãos, que isso foi registrado. Deus fez questão que essa atitude de Hur fosse registrada nas Escrituras, e nós temos esse relato muito bem definido lá no versículo 14 do texto que nós lemos. Deus inspirou o próprio Moisés a falar e a escrever sobre Hur nas Escrituras, para que nós entendamos que as vitórias também são compostas por seguradores de braços. O protagonismo da história, é evidente que toda história tem o seu protagonista, mas muitos dos desenvolvimentos de sucesso e vitória na vida das pessoas diz respeito diretamente àqueles que estão apoiando e sustentando a vida dessas pessoas. Agora, nós poderíamos, neste momento, olhar para todo esse relato, Josué, Moisés, Arão e Hur, e muitas vezes nós gostaríamos de ter a exposição de Josué, ganhar a exposição ou a evidência que Josué tem. Talvez muitos de nós na vida gostaríamos de assumir, não a posição do segurador de braço, mas gostaríamos de assumir a posição do líder, de Moisés, aquele que tem maior evidência entre todo o ajuntamento social. Há ainda alguns que não querem ser seguradores de braço, mas se contentam em ser o irmão, ou assumir o status de Arão, o irmão do líder. Verdade seja dita, que muitos de nós, e por que não dizer todos nós, não gostamos de carregar o piano para que o outro toque. Muitos de nós não temos realmente a disposição de segurar o braço para que o outro vença. Aí eu faço a pergunta para você: qual a sua função? Qual a função que você tem abraçado na sua vida até aqui? É certo que no reino de Deus nós somos chamados a sermos também seguradores de braços. E a primeira coisa que esse texto me ensina, dentre tantas lições, é que os seguradores de braços, eles estão dispostos a servir verdadeiramente a um propósito de vida. E quando eu falo de disposição, nós precisamos fazer uma ressalva aqui e entender melhor. Existe uma diferença gigantesca entre o disposto e o disponível. Tem muita gente disponível na vida, mas não está disposto. E via de regra, aqueles que estão dispostos nunca estão disponíveis. Por quê? Quando a gente mergulha na Escritura, nós vamos ver que o Senhor nunca chamou gente disponível. O Senhor sempre chamou gente disposta. E sabe, quando a gente mergulha na Escritura, nós vamos encontrar exemplos como o próprio Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, o que Moisés estava fazendo? Estava cuidando dos seus interesses, estava cuidando dos interesses do seu sogro, estava pastoreando rebanhos. Moisés estava ocupado, não estava disponível, mas quando o Senhor chamou, ele estava disposto.
Deus também, quando chamou Gideão, né, nós temos lá um relato no livro de Juízes, o texto fala que Gideão não estava disponível, e o texto diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Primeiro, lagar não é lugar de malhar trigo, ou seja, Gideão estava desempenhando uma tarefa muito árdua, não estava disponível, mas quando o Senhor o chamou, ele estava disposto. Quer ver um outro exemplo? Davi. Quando o Senhor chamou Davi, Davi não estava disponível, mas Davi estava disposto. Davi estava apacentando suas ovelhas, mas quando o Senhor o chamou, ele largou tudo e ele foi derrubar gigantes. Deus não chama gente disponível, Deus chama gente disposta, porque o disposto sempre terá no seu coração a convicção de que ele não pode parar, ele tem um propósito. E assim nós poderíamos falar sobre Mateus, sobre Paulo, sobre Pedro e tantos outros homens e mulheres que nunca estiveram disponíveis, mas quando Deus chamou estavam dispostos. Seguradores de braço é o tipo de gente que está disposto a servir verdadeiramente a um propósito de vida. Quanta gente nos nossos dias se diz, indisponível para a obra do Senhor, se diz indisponível para aquilo que o Senhor desafia. E entenda, todas as vezes que eu falar de obra do Senhor, eu não estou conceituando apenas dentro de um espectro religioso, ou dentro das quatro paredes, ou das atividades ministeriais. Eu estou falando nos desafios diários, porque aonde quer que você esteja, se você estiver vivendo o propósito de Deus, seja na sua casa, na sua profissão, na sua preparação acadêmica, você está desenvolvendo, se você estiver dentro do centro da vontade de Deus, você está desenvolvendo o propósito de Deus para a tua vida. No pouco que nos é retratado sobre ele nas Escrituras, nos mostra que ele é alguém com uma verdadeira disposição no serviço. Eu fico imaginando Ur dizendo a Moisés, enquanto Moisés estava se preparando para subir o monte: você não vai sozinho não, Moisés, eu vou com você, não vou deixar você subir lá sozinho de jeito nenhum. Ur não era o tipo de pessoa que ele veria o seu povo necessitando de ajuda e cooperação e permaneceria de braços cruzados. Infelizmente, nós encontramos essa realidade aos zilhões nos dias de hoje. Pessoas que estão e continuam com os braços cruzados, e nessa noite Deus está te chamando a descruzar os seus braços e se empenhar no chamado e no propósito que Ele tem para a tua vida. Onde eu posso servir? Talvez Ur tenha falado em alguns momentos: conte comigo. Se fosse nos dias de hoje, Ur seria conhecido como o vulgo pau para toda obra. Já ouviu falar? Aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que mesmo ocupada, ela tem disposição para servir a Deus, o reino de Deus. Havia no coração daquele homem um verdadeiro espírito voluntário. No Salmo 110, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que no dia do Senhor o povo de Deus se apresentará voluntariamente. E o voluntariado hoje é uma virtude tão peculiar do povo de Deus, mas que hoje está escassa demais. Há muitas pessoas hoje que servem sim, mas por motivos errados. Servem em muitos momentos, não de forma pronta, com o espírito voluntário, mas por obrigatoriedade. Não existe no coração de Deus gratidão ou alegria quando nós fazemos pisando duro. Já viu como criança? Eu tenho 3 filhos, às vezes eu falo para os meus filhos, peço algo a eles, ou demando alguma ordem a eles, e eles obedecem, mas vão pisando duro. E como pai eu estou no processo de educação, mas é sempre tão mais prazeroso quando um filho ele vai e obedece com alegria. E muitos de nós fazemos com tristeza e pesar.
E aí sim, às vezes vamos trazer para dentro do espectro ministerial. Às vezes Deus te deu um talento, um dom, uma disposição, algo que Ele confiou só a você, e você fica fazendo por obrigação, pisando duro, achando ruim. Se disponha a servir verdadeiramente aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas ainda há muitos que se apresentam para servir, não por causa do propósito, mas por causa do holofote. Busca as luzes ao seu redor. É o anseio de ser visto, aplaudido, reconhecido, honrado. Nós não podemos esquecer daquilo que Jesus ensina em Mateus capítulo 6. Quando Jesus diz: evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por Ele, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Aleluia. Quantos de nós servimos, mas servimos em busca de aplausos, servimos em busca de elogios? E deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem nenhum problema em fazer e receber elogio. O problema está em como nós recebemos isso. O problema está em como nós nos relacionamos com isso. Mas muitos de nós, por que não dizer todos nós de alguma forma, temos intrínseco no nosso coração esse anseio do servir para ser aplaudido, do servir para ser reconhecido, do servir para receber algum tipo de premiação. E isso não é de hoje. Nós vemos quando no momento de discussão os discípulos estão com Jesus, e eles estão lá falando, e então alguém questiona: olha, quem vai ser o maior lá no céu, no reino dos céus? Jesus fala: quem for o menor aqui. Nós queremos viver em busca do holofote, nós queremos colocar as nossas mãos até na obra, mas pelos motivos errados. Ei, o seu serviço nunca será agradável a Deus se ele não for submetido a um propósito de vida eterna. Como nós não podemos ser daqueles que são convocados, nós precisamos ser daqueles que se apresentam. Um dos salmos mais lidos das Escrituras, o Salmo 100, no versículo 3, nos diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E já viu como às vezes a gente serve a Deus com a cara emburrada? Às vezes a gente está cantando, mas é melhor ficar quieto do que cantar. Às vezes a gente está servindo em algum lugar, servindo pessoas, e a gente está na frente fazendo uma coisa, e quando dá as costas a gente faz outra. O seu serviço não adiantou de nada, é trapo de imundície diante de Deus. E quando a Bíblia fala de servir a Deus, a própria palavra diz que quando você faz a um dos pequeninos, e entenda pequeninos aqui como os filhos de Deus, tá bom? Você está fazendo ao Pai. Nós precisamos de fato ter essa consciência de que há uma necessidade urgente de ter essa disposição no servir verdadeiramente ao propósito que Deus colocou diante de nós. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se até hoje tudo o que você tem feito, e note que Paulo está colocando debaixo desse guarda-chuva tudo, quer seja na igreja, quer seja em algum ministério, quer seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, faça como se fosse para o Senhor. Ah, mas o meu patrão não me valoriza. Faça como fosse para o Senhor. Tenha disposição para servir. Deus nos chama a sermos verdadeiros seguradores de braço como Vivemos numa época onde, para que as pessoas sirvam, ao propósito que Deus colocou em suas mãos, às vezes nós temos que ficar clamando, pedindo até pelo amor de Deus: venha fazer, faça, olha, se comprometa, se empenhe, se dedique. Do contrário, as pessoas têm simplesmente se alienado e deixado à margem aquilo que Deus colocou na sua mão. E no grande dia do Senhor, quando você for chamado a prestar contas, qual será a sua resposta?
Deus nos chama a sermos seguradores de braço, disponíveis, dispostos a servir verdadeiramente ao propósito de vida. Segunda coisa que esse texto nos ensina, nós vamos relembrar o versículo 12 do capítulo que nós lemos, que diz que quando Moisés ficava com as mãos pesadas, Moisés estava com as mãos pesadas, Arão e Hur colocaram uma pedra por debaixo de Moisés. Moisés se assentou e aqueles dois homens sustentaram a mão de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Segunda coisa, seja sensível às verdadeiras necessidades. Seja sensível às verdadeiras necessidades. Eu fico pensando, se no lugar de suprir a necessidade de Moisés, Arão e Hur tivessem atitude como muitos de nós têm em nossos dias. Isso porque não dizer, todos nós às vezes agimos assim. Se Hur, ao invés de ver a necessidade de Moisés, ele olhasse para Moisés e falou, mas já cansou? Que tipo de líder é você? Já pensou se Hur, ao invés de apoiar, de segurar o braço de Moisés, gritasse lá do cume do monte, ô Josué, você vai perder essa batalha aí, meu filho, vamos lá, que moleza é essa? Já pensou se Hur começasse a chamar Josué e Moisés de incompetente? Já pensou se Hur fizesse o seguinte, olha, se fosse eu no lugar de vocês, a coisa seria diferente. Muitos de nós já agimos, e por que não dizer nós em algum momento da vida já agimos assim? E é hipócrita aquele que clama por justiça, mas ao invés de apoiar, suplanta. Aquele que clama para que as coisas sejam justas, mas ao invés de apoiar e perceber as necessidades, ele passa uma rasteira. Hur viu a limitação de Moisés e não criticou. Ele foi sensível à necessidade e se prontificou. Ao invés de criticar, Hur assumiu uma postura, eu vou ajudar. Hur trocou o comentário pela ajuda. Em vez de dar a opinião, Hur deu sua força. Em vez de atirar as pedras, ele usou a pedra para apoiar e não para machucar. E eu não estou falando isso num propósito de cercear o seu direito de opinião, não. Eu só estou pontuando que tem muita gente pronta para falar e lenta, quase tartaruga, lenta demais para agir. Tem muita gente que é hábil para reclamar, mas é devagar demais para fazer alguma coisa. Falta em nós realmente essa disposição. Às vezes, hoje nós vemos pichado ou escrito em alguns muros, mundo afora, mais amor, por favor. Mas são palavras vazias. E nós podemos lembrar de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo já no primeiro versículo está falando, olha, se você pode falar a língua dos anjos e dos homens, se você não tiver amor, você é como um símbolo que ressoa, ou seja, é só barulho, está vazio, lata vazia só causa barulho. E às vezes nós clamamos, mais amor por favor, mas é hipocrisia, sabe por quê? Porque às vezes nós enxergamos a necessidade de quem está lá do outro lado do continente, de quem está lá na África, e criticamos o irmão que está precisando da nossa ajuda e do nosso abraço aqui do nosso lado. Nossas leis e dogmas são criadas para servir, e não para serem transformadas em armas, para suprimir, reprimir e atacar o próximo. Jesus, em um dado momento, quando ele cura um homem, e ele executa aquela cura num sábado, os fariseus falam, você curou no sábado, e Jesus fala, opa, peraí, o sábado, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado por homem, está invertendo a ordem aí. Olha a inversão de valores, e nós temos feito a mesma coisa, e usado leis e dogmas para reprimir, suprimir e matar espiritualmente pessoas, porque nós estamos nos tornando cada vez mais fariseus, nós temos
cada vez mais vivido estamos vivendo uma sociedade que tem proclamado em alto e bom som, e as pessoas não estão percebendo a hipocrisia. As máscaras não se limitam apenas às de proteção contra o vírus, determinado vírus, mas as pessoas estão se acostumando a colocar máscaras em todo e qualquer lugar. Precisamos de fato estar sensíveis. Precisamos de fato ter essa ideia de que Deus realmente nos chamou a ter essa sensibilidade, a necessidade daquele que está ao nosso lado. Do que adianta você ajudar quem está lá do outro lado do continente, mas quem está do seu lado, você está sendo maledicente, falando mal dele, você está atacando, você está defamando, você está acabando com a reputação, com a reputação, porque caráter não se acaba, com a reputação daquela pessoa, você está pecando, não está segurando o braço, a pedra que você deveria usar como um amparo, você está machucando pessoas. A parábola contada por Jesus em Lucas 10, a parábola chamada do bom samaritano, é um exemplo muito claro disso. O homem foi atacado por ladrões, por bandidos, e então no caminho passa o sacerdote. Era alguém que era para ajudar, mas o sacerdote passa de largo, passa distante e não se envolve. Depois vem um levita, a mesma atitude, não se envolve. E por fim vem um samaritano, que cuida daquele homem, que socorre aquele homem, que limpa as suas feridas, que ajuda ele, coloca ele no lombo da sua condução, deixa ele no hospedaria, e não apenas isso, ele paga para que aquele homem seja restaurado. E ele ainda diz outra coisa: cuide dele, se o dinheiro que eu deixei para você, se o valor que eu deixei para você não for suficiente, quando eu voltar eu restituo. Nós precisamos ter esse comprometimento de ser sensível com a necessidade de quem está aqui do lado. Quando você começar a ser sincero e ajudar quem está do seu lado, Deus vai te enviar para desafios maiores. Mas sabe por que você não tem avançado? Porque você não está passando na prova aqui. Seja sensível às necessidades próximas a você, do contrário você nunca estará preparado e apto para servir em nenhum outro lugar do mundo. Deus nos chama a sermos seguradores de braço. E a terceira coisa que esse texto nos ensina, nos diz que os seguradores de braço são totalmente comprometidos com o parâmetro do céu. Ei, não basta servir, não basta ter sensibilidade, a santidade é o parâmetro. Nós precisamos olhar para isso e não perder isso de foco. Não basta fazer, tem que ser feito da forma certa. Você pode ser excelente no que você faz, se faltar santidade, faltou tudo. E eu quero abrir um parênteses aqui para essa palavrinha santidade, porque nós, nos nossos ambientes reformados, nós temos uma crise com essa palavrinha santidade, né? Existe uma ênfase corretíssima, por sinal, da santificação, mas aqui a ênfase que eu gostaria de compartilhar com você, a ideia é de fazer segundo a vontade de Deus, é de ter Cristo como molde, é de ter Cristo como parâmetro. Eu não trago um desafio de perfeição, mas de correção e aperfeiçoamento, que fique bem claro isso. Ur não tinha apenas um coração voluntário e sensível. Ur tinha um total comprometimento com um parâmetro eterno. E olha só, Êxodo capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 14, olha o que o texto nos diz. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para juntos de vocês. Eis que Arão e Ur ficarão com vocês, e quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. É o segundo momento que Ur é citado nas Escrituras, Êxodo capítulo 24. A Bíblia não fala sobre isso, mas a tradição oral judaica e alguns documentos judeus afirmam que Ur foi morto pelo seu comprometimento com a santidade. E talvez você pergunte: como assim, pastor? Ser morto por ser comprometido com a santidade? Quando Moisés subiu ao monte, o povo, então você sabe dessa história, que o povo se rebelou no vale. E eles então quiseram fazer deuses para si,
juntou-se o ouro, juntou-se as especiarias preciosas do arraial de Israel, e então eles fundiram e levantaram o símbolo daquilo que nós chamamos do bezerro de ouro, ou seja, era a retratação de um deus egípcio chamado Osíris. E então levantaram esse deus e começaram a adorar essa entidade. Mas a tradição judaica, não é a Bíblia que diz, é a tradição judaica que diz que Ur, ele não compactuou com essa atitude. Tanto é que Ur foi colocado por Moisés como juiz sobre o povo, e Ur falou: olha, vocês não vão fazer isso. E a tradição judaica diz que Ur, porque Ur se comprometeu com a santidade, porque Ur não negociou seus princípios, o povo de Israel matou Ur, assassinou Ur. Tanto é que depois desse episódio, nós não temos mais nenhum relato, nenhuma informação a respeito de Ur nas Escrituras, a não ser em passagens que vão tratar sobre genealogias. Agora, lembra que eu falei porque eu daria tanta ênfase a Ur e não a Arão? Arão, quando viu, a tradição judaica fala que quando Arão viu o assassinato de Ur, Arão deu um passo atrás e falou: opa, eu vou morrer também. Então Arão cede, Arão se corrompe, Arão corrompe os seus princípios por medo. E aí vem um exemplo muito prático para nós, irmãos. Quer na vida, quer na morte, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Seguradores de braços são aqueles que verdadeiramente estão totalmente comprometidos com o parâmetro do céu. Às vezes nós estamos realmente comprometidos com um propósito, vivemos, temos disposição e somos sensíveis à necessidade, mas falta de fato esse comprometimento com o parâmetro do céu, e às vezes o preço é muito alto, do tipo impopularidade. E via de regra nos nossos dias, todo aquele que se compromete com o parâmetro do céu vai se tornar alguém por demais impopular. Aqui talvez você não vai ver os resultados, talvez não valerá a pena aqui, mas com certeza no céu vai valer muito a pena. Eu gosto muito da menção que a pastora Thalita Pereira, em uma das suas mensagens, faz, quando ela conta a história de um pastor na Indonésia, que fica atordoado, quando lá na Indonésia ele vê uma galinha sendo decepada. A cabeça da galinha é arrancada fora e ele fica assustado porque por alguns minutos, alguns instantes, aquela galinha sem cabeça ficou correndo para lá e para cá. Talvez você fale: pastor, que cena tenebrosa. Quem é do sítio da roça vai entender o que eu estou falando. E a galinha corria para lá e para cá, corria para lá e para cá, mesmo sem cabeça. Aí vem a pergunta: a galinha morreu ou não morreu? É claro que morreu, porque cientificamente, quando falta oxigênio no cérebro, a morte chegou, se instalou, e a galinha estava sem cabeça. E aquilo tende a ser o quê? Porque a galinha continuou correndo para lá e para cá, mesmo sem cabeça. A explicação são os impulsos da carne. E eu acho muito engraçado, porque a pastora Thalita até menciona a barata, por exemplo, que fica de 1 a 2 dias sem cabeça, e a barata permanece viva. As pessoas que têm medo de barata aí, se vê uma barata sem cabeça, tenha certeza que ela vai ficar aí pelo menos 2 dias ainda esperneando, né? Com as suas perninhas mexendo. E é muito cômico, porque a pastora Thalita conclui que existe uma espécie que às vezes fica anos, que é o crente. Porque muitas vezes em nós existem os impulsos da carne que tende realmente a nos levar a viver uma vida completamente distante do parâmetro de Deus, do parâmetro do céu, de uma vida em plena santidade. Seja totalmente comprometido com o parâmetro do céu. Do contrário, as suas obras serão mortas e gerarão morte para a sua eternidade. Deus nos chama a sermos seguradores de braços. E a quarta e última coisa que eu quero compartilhar com você é que os seguradores de braços, eles escrevem o legado por meio da humildade e da fidelidade. Nós acabamos de ler o texto de Êxodo 24, no instante em que Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor. E Ur é encarregado de substituir Moisés, uma vez que
Moisés o coloca como juiz sobre o povo. Note bem que de segurador de braço, foi promovido a juiz sobre o povo de Deus. Seguradores de braço tendem a ser fiéis a Deus e também às pessoas. Quando existe fidelidade, Deus costuma abençoar. E por que não dizer, eu vou usar essa palavra às vezes mal interpretada, mas entenda no sentido que eu vou colocar, Deus costuma honrar essas pessoas. Então há uma necessidade de sermos fiéis a Deus e à esposa, ao marido, fiéis a Deus e à família, fiéis a Deus e às autoridades, fiéis a Deus e à liderança. E é claro, desde que todos esses espectros de fidelidade e submissão estejam também em acordo e em submissão à vontade do Senhor. Seguradores de braço nunca desperdiçarão o seu tempo com maledicência ou com atos abjetos de infidelidade, mas eles construirão sua jornada de sucesso segundo Deus, pautada na fidelidade. A fidelidade tende a construir jornadas de sucesso, e a humildade a colocar pessoas em lugares de honra. Foi o que aconteceu com Ur, porque Ur se dispôs a segurar o braço de Moisés, o Senhor o honrou. Houve fidelidade na vida daquele homem, aquele homem que estava sensível às necessidades, aquele homem que estava de fato pronto a ter um compromisso com o parâmetro do céu. Este homem, quando a gente olha num primeiro relance por uma perspectiva humana, ele não recebeu uma honraria em vida, mas a sua posteridade foi lembrada pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 31, no versículo de 1 a 5, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras e engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. O lindo de olhar para esse texto é perceber que, pela perspectiva humana, Ur talvez não foi honrado, mas a posteridade de Ur foi escolhida por Deus, não apenas para trabalhar no lugar que seria o sinal da presença e da habitação de Deus, mas foi escolhido por Deus para ser alguém cheio do Espírito do Senhor. Sabe o que isso se chama? Chama legado. Não é um legado qualquer, mas é um legado escrito no céu e pelo céu. Seguradores de braço tendem a reproduzir gigantes espirituais. Aí eu faço uma pergunta para você: qual é o tipo de legado que você tem deixado em sua vida? Qual o legado que você tem deixado na sua história? Há uma necessidade urgente de nós de fato estarmos comprometidos em escrever um legado pautado na fidelidade e na humildade. Eu quero concluir falando para vocês, eu lembrando aqui um pouco a respeito, quando a gente fala de legado. Eu estive na casa dos meus pais agora nesses dias de férias, e conversando com ele alguns dias, teve um dia que eu até me emocionei, numa boa medida, que meu pai falava com lágrimas nos olhos, e ele chorava e falava: olha, eu não tenho tesouros nessa vida aqui, mas eu me alegro em Deus, porque eu posso olhar para os meus filhos e ver que os meus filhos servem ao Senhor. E nós estamos falando de gente pecadora, eu e meus 4 irmãos, mas eu vejo que meu pai, ele construiu de fato um legado. Ele escreveu um legado a partir da sua fidelidade, da sua humildade.
Quantas coisas que eu presenciei, eu vi meu pai sendo fiel a Deus. Quantas coisas que eu presenciei e vi meu pai sendo humilde. E essa mensagem, irmãos, foi uma mensagem que Deus me deu ela para pregar no dia 15 de março deste ano. O primeiro dia que foi fechado, que nós entramos no isolamento e Deus mudou aí, acabei indo para um outro lado. Mas Deus falou que chegou o momento de pregar essa mensagem. E essa semana eu pensava muito sobre isso. Deus ministrava no meu coração. E eu me lembrava de vários cultos de oração. Eu já cheguei a mencionar isso algumas vezes aqui na igreja. Que ainda criança, meu pai se ajoelhava e me colocava sentado na frente dele. E ali ele me segurava. Não entendia muito bem, mas essa imagem ficou guardada no meu coração. Sendo meu pai um homem de oração. Me lembrando também alguns momentos, algumas madrugadas, que eu via meu pai com seus joelhos no chão, no seu quarto, buscando a Deus. E aquilo sempre me enchia de expectativa. E eu falava: Deus, eu quero ser um homem de oração assim como meu pai. Eu tenho perseguido isso e buscado isso. Às vezes nós buscamos o entesouramento nas coisas dessa vida aqui, mas estamos nos esquecendo realmente de deixar um legado significativo para gerações vindouras. Buscamos as posições de protagonismo, mas Deus nos chamou também para segurarmos braços. Eu tenho um sério problema de memória. Quase não me lembro de pregações que eu ouvi na infância ou na adolescência. Com uma exceção, eu tenho um problema de memória mesmo. Agora nas férias eu estava falando para a Gisele, ela me deu até um café especial lá para ajudar na memória, mas não deu muito resultado. Mas uma pregação da minha adolescência que eu nunca esqueci foi uma pregação proclamada pelo reverendo João Batista Guimarães, da cidade de Santo André. Por volta ali dos meus 16 anos, eu ouvi aquele homem pregar sobre quem? Sobre Ur. E naquele instante eu me lembro que ele questionava, eu me questionava, né? Por que esse pastor está pregando sobre uma pessoa tão anônima, alguém que eu nunca tinha lido até então? E eu me lembro que no final da pregação ele falava que a esposa dele e os seus amigos, muitos dos seus amigos foram para ele como verdadeiros Urs, se assim eu posso colocar no plural, em sua vida. E eu nunca pensei um dia em falar sobre um segurador de braço. Até que há um tempo atrás eu passei por uma crise emocional e de vocação muito grande, não faz muito tempo, alguns meses, onde eu quase desisti. Já pastor da igreja, irmãos. E Deus levantou ao meu lado pessoas para me ajudar, apoiar, fortalecer, corrigir e confrontar. E essa pregação, ela tem um quê especial no meu coração, porque ela surgiu no meio dessa crise emocional que eu tive, no meio deste momento que eu pensei em desistir, no meio deste momento que eu falei assim: Deus, eu não quero mais. Gente que desprendidamente me amou e segurou nos meus braços para que eu não sucumbisse, para que eu não afundasse, para que a tristeza não tomasse conta do meu coração. E como o reverendo João Batista Guimarães, a minha esposa, fez e sempre faz, ela sempre é o tipo de Ur que segura nos meus braços. Ela sempre é aquela pessoa que segura e fala: não, Jonatas, vamos. Hoje Deus tem usado os meus filhos também para isso. Estava contando aqui um pouquinho antes do culto 2 testemunhos maravilhosos que aconteceram nas férias sobre os meus filhos. Em ocasião oportuna eu vou contar para a igreja. Mas Deus também colocou amigos, pessoas que estavam ao meu lado. Deus plantou pessoas para me sustentar na fé, na oração, no amparo, para puxar a minha orelha, para falar assim: não, vamos lá. Gente que orou por mim. Eu me lembro que teve um dia que um amigo pegou o telefone e me ligou, e ali eu chorei com ele. Ele orou comigo, ele segurou os meus braços. E em meio a essa crise, eu me lembro que eu estava orando no meu quarto num desses dias, e Deus me lembrou de alguns momentos de oração lá atrás, ainda na minha juventude. E
Deus falava, lembra daquela oração, aquele dia? E olha que eu tenho problema de memória, Deus me restaurou isso. Foram sementes lançadas. Eu me lembrei que ao longo da jornada, Deus me colocou também na vida de pessoas para segurar braços. E eu segurei alguns braços durante a minha vida. E eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero continuar segurando braços hoje. Eu quero segurar o seu braço, meu irmão, minha irmã. Mas eu também peço que você segure o braço de outros. Segura os meus braços também. E assim nós vamos segurando, um braço vai segurando o outro, nós vamos sendo fortalecidos. Eu me lembro que no meu primeiro seminário, na sala do meu primeiro seminário, um dia eu estava de frente a esse determinado professor, um pastor, e eu falava assim, ele dando aula, e a presença de Deus era intensa naquele lugar. E eu falava, Deus, eu quero amar Jesus, me faz amar Jesus como esse professor ama Jesus. Deus, eu quero amar Jesus como esse pastor ama. Irmãos, eu nunca imaginei que o improvável aconteceria. Deus não me fez amar, não apenas me fez amar Jesus, como Deus me colocou pastor da igreja, que este pastor, que esse professor era pastor. Sabe por quê? Porque braços foram segurados. Qual a posição que você vai abraçar? Qual será a sua atitude daqui por diante? Na empresa, na igreja, em casa, entre os amigos? Como dito popular, quem não vive para servir, não serve para viver. Existem braços perto de você, muito próximo de você. Bora segurar? Feche os olhos. Se a palavra de Deus não encontra lugar no teu coração, eu vou cantar só um trechinho de uma canção. Eu sei que o nosso contato é visual também, mas feche os olhos. E se nessa noite você quer falar assim, Deus, eu quero assumir a postura de segurar o braço de alguém, aonde você está, você vai levantar a sua mão. Pastor, não está vendo, não é para me ver, é para Jesus ver, irmão. Não se preocupa o pastor ver, não, Jesus está vendo. Levanta a sua mão, ou se ajoelha aí na sala da sua casa, onde você estiver, e fala, eu quero segurar um braço, eu quero me dispor a servir, eu quero ser sensível à necessidade do outro, eu quero de fato ter comprometimento com o parâmetro do céu, eu quero escrever um legado a partir da fidelidade e da humildade. Eu quero ser um Ur nessa vida. Me faz um Ur, Deus, me faz um segurador de braços. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso
preciso de ti, querido irmão. Nos faz, Deus, verdadeiros seguradores de braço, gente que apoia, que sustenta, que ampara, que auxilia. Deus, coloca em nós disposição para servir verdadeiramente ao propósito que o Senhor colocou diante de nós, porque muitas vezes nos falta, Senhor, mesmo disponíveis, nos falta essa disposição de fazer com alegria, de fazer por satisfação, de fazer por entender que no Senhor toda a nossa alegria deve ser depositada. Deus, nos ajuda realmente a ter sensibilidade com quem está do nosso lado, porque muitas vezes nós estamos preocupados com as causas do outro lado do mundo, mas estamos sendo negligentes com quem está do lado da gente, que está sofrendo, gente que está precisando de abraço, mesmo hoje não podendo abraçar, mas nós podemos abraçar por meio da oração, por meio de uma ligação, por meio da fé, por meio de uma palavra, no nome de Jesus. Que o Senhor cure pessoas neste momento, nos faz realmente ter esse comprometimento pela perspectiva da santidade, porque nos falta realmente esse parâmetro do céu na nossa vida. Nós temos colocado e evocado tantos parâmetros em nós, e temos abandonado realmente o parâmetro que o céu nos ensina, no nome de Jesus. E não nos deixa, Deus, não nos deixe escrever daqui por diante um legado que não seja pautado em fidelidade e humildade. Se até aqui a nossa história, aquela história que nós temos escrito de qualquer forma, de qualquer maneira, pautado, Senhor, em situações tão adversas e pecaminosas, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o entendimento e a sabedoria para agir da forma certa, no nome de Jesus. Que a nossa posteridade seja poderosa no Senhor, e que nós possamos, como seguradores de braços, assim como Ur, reproduzir gigantes espirituais, no nome de Jesus. Me ensina a fazer isso com os meus filhos, na minha casa. Me ensina a fazer isso com os meus netos, e que cada um de nós, como povo de Deus, possamos fazer isso, Pai, com a nossa descendência, com a nossa posteridade, no nome de Jesus. Que já hoje as pessoas que estão no nosso entorno possam ver a glória do Senhor em nossa vida, e possam ver a fidelidade e a humildade como marca, como credencial em nós, no nome de Jesus. Nos ajuda a ser suporte, a levantar quem está desanimado, a ter uma palavra de conforto, de restauração. Cura-nos, Senhor, dessa posição que muitas vezes afronta o teu chamado e a tua santidade, porque nós somos chamados a amar o próximo, a nos comportar como o corpo de Cristo. Nós precisamos dessa postura, no nome de Cristo Jesus. E que já hoje nós possamos fazer uma ligação, mandar uma mensagem e louvar a Deus pela vida de alguém, no nome de Jesus. Apoiar alguém, segurar o braço de alguém, no nome de Cristo Jesus. Nós oramos, eu oro assim com os meus irmãos. Nos faz verdadeiros seguradores de braço, no nome de Jesus. Amém. Um desafio para a tua vida hoje, agora, se possível agora, acabou o culto, faça uma ligação, ou mande uma mensagem de WhatsApp, de Telegram, um SMS. Mande uma mensagem, faça uma ligação para alguém que está precisando de uma mensagem, alguém que está precisando de oração, alguém que Deus vai colocar no teu coração. Essa semana teve um irmão muito querido, um irmãozão querido. Eu estava incomodado, eu mandei uma mensagem para ele: querido, está acontecendo, como é que você está? Tal, ele estava passando uma possível luta lá, e orei por ele. Então faça uma mensagem, faça isso hoje. Se não der hoje, essa semana, faça um compromisso de mandar uma mensagem, de apoiar alguém, de sustentar alguém na fé, de ser um segurador de braço, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja contigo, que essa palavra fique no seu coração, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.